A gente ia nas férias, né? A gente estudava e nas férias a gente ia a partir dos 10 anos. Então eu, os meus primos, né, no caso, né, a terceira geração da companhia acabava ajudando em loja, vendendo produtos ou mesmo ajudando no depósito, no estoque. Acho que é uma tradição muito bacana, que foi importante para a minha formação profissional também, né? Fora que era divertido estar em loja, principalmente no período tão movimentado quanto o período, né, de dezembro. Gastar a sola do sapato, estar próximo da linha de frente, ter barriga no balcão. Aqui a gente incentiva todos a estarem próximo das lojas, próximo dos clientes. Hoje eu tenho que visitar a loja, eu tenho que visitar centros de distribuição, operações de cross-docking, que são importantes para o e-commerce também, e sellers. Então, por exemplo, hoje em dia, parte da minha visita, a gente tem que pegar o valor que a gente tinha lá, de ser uma empresa, né, de estar próximo da operação, próximo da linha de frente e traduzir ele para o momento atual. A gente traduziu esse estar próximo à linha de frente e ir para outras bases operacionais, porque acho que é o lugar onde você mais se aprende e aonde você vê se as suas decisões que você faz aqui no escritório central ou nas salas de reunião estão de fato na ponta funcionando. Você perguntou a nota que eu me dou como vendedor, eu me dou 8. Eu só não me dou 10 porque eu coloco 10 no patamar de 10 a minha tia e a minha mãe, que eram vendedoras excepcionais, especialmente a minha tia, que é a fundadora do grupo, a Luísa Trajano, que faleceu recentemente. Ela era, né, e vai continuar sendo a melhor vendedora que já existiu na cidade de Franca, porque a minha tia era uma vendedora e ela comprou a primeira loja com comissões que ela tinha vendendo em outra loja. Ela trabalhava numa loja lá em Franca chamada Casa Gino, era a melhor vendedora da Casa Gino e juntava, o salário dela era 100% variável, ela juntou dinheiro com base nas comissões que ela recebia daquelas vendas e pagou a prestação. A gente sabe a história que ela comprou a loja, que era a Cristaleira, que foi a primeira loja do Magazine Luiza, depois ela mudou o nome, tem uma história interessante também, mas ela comprou essa loja e ela tinha dinheiro só para pagar a primeira prestação. Todo o resto ela ia ter que fazer vendendo. Continuo muito focado em ter uma equipe feliz, motivada, responsabilidade em relação a todos os stakeholders, né? Então, um cuidado que ela sempre teve, né, até pela gestão feminina, tem muito isso, de olhar o 360 graus e não olhar só lucro, né? Então, a gente se preocupa com lucro, mas a gente se preocupa com outras questões da cadeia, sustentabilidade, questões sociais, por exemplo, né? Então, um projeto que eu fiz, mas muito inspirado pelo legado delas, foi o projeto de trainee para pessoas negras, por exemplo, né? É um projeto que vem desse core. Então, valores iguais. Estilo de gestão, eu tenho uma gestão mais voltada para a tecnologia. Eu tenho uma formação acadêmica na GV, estudei em Stanford, então eu tenho algumas ferramentas de gestão que eu acabei aprendendo nesses locais e que eu acabo usando aqui, que são um pouco diferentes do estilo mais intuitivo que ela tem, mas muito mais similaridades do que diferenças. Eu tenho certeza que empresa familiar tem muito mais longevidade do que empresa que não tem o controle familiar. Então é muito difícil para empresas em geral, mesmo aquelas que não têm mais controle familiar, durarem mais de 90 anos ou 100 anos. Principalmente, né, em países que têm volatilidade, né, macroeconômica, como países, né, como o Brasil, por exemplo. Então não necessariamente eu preciso passar o bastão para um filho meu ou para um filho de um primo meu, pode ser um executivo de mercado, aí vai depender da vontade deles de trabalhar no grupo, competência e qualidade técnica deles, né? Ou se eles têm as características e especificidades que nós vamos precisar para aquele momento. A minha missão, quando eu assumi a companhia em 2016, era digitalizar a companhia. A gente tinha 10 bi de GMV e 2 bi no online, que era o que a gente faturava por ano. E a gente entendia que o varejo ia se digitalizar, especialmente o segmento de
bens discricionários e bens duráveis, ia ter uma penetração ainda maior do varejo online do que outros segmentos, por exemplo, como alimentos. E a gente fez um processo que eu considero muito bem sucedido, que a gente concluiu ele em 2020, né, de digitalizar a companhia. Por que eu falo 2020? Porque naquele ano a gente fechou 1.300 lojas por conta da pandemia e mesmo assim a gente cresceu 50%. Então a gente começou um segundo ciclo estratégico, o primeiro foi a digitalização, o segundo foi de construção do ecossistema, justamente para tirar a ciclicalidade, para conseguir dar um bom resultado, mesmo quando a Selic está muito alta. Quando o juros está alto, é muito difícil ganhar dinheiro. Quando o juros está baixo, esse negócio vai melhor do que os outros segmentos do varejo. Então ele é altamente cíclico, né? A minha ideia era tirar um pouco disso, porque o que eu via é todo ciclo econômico, uma ou outra empresa do meu setor quebram. Então, era o objetivo na construção do ecossistema de criar outras linhas de negócio que fizessem a gente estar menos dependente da ciclicalidade, não só do crédito, mas da venda mesmo da categoria. Então, a gente comprou empresas como Kabum, como Netshoes, Época Cosméticos, a gente comprou operações de fintech que ganham dinheiro independente de conceder crédito, né? Criamos aí o Magalu Pay nesse contexto, antecipando o recebível para a série. A gente criou o Marketplace, que é um negócio meio à prova de movimento econômico. E a gente montou um negócio de ads também para ter uma monetização, né, pela sua audiência, não necessariamente pela venda do produto que você faz. Ou seja, várias linhas de resultado que vão se somando, que vão tirando um pouco a volatilidade do resultado. Nós já estamos chegando numa nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial, que deve ter um impacto tão grande em mudanças de hábitos de consumo quanto foi a própria internet lá atrás, né? Então, provavelmente, eu vou ter que construir novos alicerces aí e pode ser que eu consiga deixar outros legados, né? Seja ele não só para o Magalu, acho que tem uma diferença também agora. Nas gerações anteriores, quase tudo que a gente fazia, ela tinha um fim em si só, porque a gente acabava privilegiando um CNPJ só, que era o próprio CNPJ do Magalu, e agora, ao a gente se tornar uma plataforma, a gente está ajudando outras empresas também a evoluírem e se digitalizarem, sejam sellers, sejam empresas que estão usando a Magalu Cloud, sejam empresas que estão usando a Magalog. Então, de fato, a gente está aqui potencializando outros CNPJs varejistas que não só o CNPJ do Magalu. Então, gostaria também de deixar um legado de digitalização para o varejo como um todo e não só para o próprio Magazine Luiza. Olha, eu não tenho ambições políticas, eu gosto de política, tanto é que eu sou sócio de um jornal digital que cobre o mundo político, que é o Poder 360. Sou um sócio minoritário, sem interferência nenhuma na redação, mas eu sócio porque eu acho importante, né, que enfim, eu acho que a política é importante para a evolução. Não acho que a gente deve delegar a nossa responsabilidade como cidadãos aos políticos. Eu acho que isso acontece muito no Brasil. A gente achar que o Brasil só vai dar certo se a política dá certo, né? Mas ajuda bastante, né? Então, uma boa democracia, boas escolhas de governantes ajuda bastante e torna a nossa chance de sucesso maior. Mas a gente pode fazer a diferença na iniciativa privada ou na iniciativa privada com ou sem fins lucrativos. Então, uma empresa como o Magalu, ao ajudar o varejo brasileiro a se digitalizar, ajudar fornecedores e sellers a vender mais, gerar empregos, ao coletar impostos, né? A gente paga, o ano passado foram mais de 3 bilhões de reais de impostos pagos pela companhia. A gente está ajudando o Brasil a evoluir e a se desenvolver também. Acho que o próprio Marcelo Silva, eu sempre gosto de falar, que ele foi um executivo profissional que foi muito importante na minha formação. Eu gosto muito de esporte, então tem alguns esportistas que eu me inspiro bastante. O LeBron James, por exemplo, acho que a longevidade dele, o cuidado que ele teve com a carreira dele, está produzindo muito já. Eu já estou chegando a 50 anos agora. Então eu tenho me atentado mais a questões como longevidade, eu estar performando muito com mais tempo, né? Então o LeBron James, aos altos dos seus 40 anos, continua mantendo uma performance incrível, né? E ele tem uma consistência muito nesse processo. E até mesmo nessa linha de tema, tem um médico americano que eu gosto muito, que é o Peter Attia, né? Que tem falado bastante sobre esse tema de uma maneira muito técnica, muito positiva, enfim, várias
várias figuras aí que me inspiram. Nos esportes, o Corinthians é que te inspira mais? O Corinthians é o que mexe mais com o meu coração.